aproveitando esse gancho do investidor, né? Quando uma empresa ela procura, ela está atrás de uma empresa para ela captar, para ela fazer a aquisição, seja parcial ou total. O que normalmente esse investidor ele pede? Quando a gente inicia o processo, quais são, né? Porque existem pontos principais aonde ele vai bater, aonde ele vai questionar. Se tivesse que elencar alguns desses pontos, qual você diria que seriam importantes? A pessoa que está com esse apetite de ser comprada ou de vender participação, ela tem que tomar cuidado que o investidor vai pegar nesses aspectos. Isso assim, depende muito do investidor e também da própria posição da empresa, assim, também não tem um padrão específico, né? Mas assim, geralmente o que o investidor procura, né, é que a empresa tenha informações estruturadas, né? Eu acho que esse é um ponto importante, né? Por isso que eu sempre recomendo, independente se você vai vender uma empresa ou não, você trabalhar de uma forma correta, porque senão na hora que você vai vender, você vai ter uma perda, né? E aí o acionista, o sócio da empresa, por que eu não fiz isso antes? Então, as informações estruturadas são fundamentais. E não é só informação estruturada para você, né? Eu sou uma empresa familiar, ou eu sou uma empresa já de capital aberto, ou eu sou uma empresa com vários sócios, mesmo que sejam amigos. Eu preciso ter informação estruturada para o mercado, e não só para mim, né? Então, a gente, não, mas isso está tudo no mesmo bolso, e aí vamos fazer dessa forma, né? E aí pode até, não tem certo ou errado, desde que se faça isso de uma forma legal e correta, não vou faturar esse mês para não pagar imposto, vou faturar o mês que vem, vou dar uma segurada no faturamento, tudo pode ser feito. Final do ano, geralmente algumas empresas fazem esse tipo de, né, que não é manipulação, é uma tomada de decisão, né? Só que na hora que a gente vai fazer a avaliação da empresa e ver o histórico dela, ela pode perder valor. Então, assim, a parte de trabalhar a parte de informação estruturada, a marca, né? Ter uma marca bem trabalhada. Então, a importância de ter marketing, de ter um bom posicionamento estratégico. Outro ponto importante, se tu tiver um plano de negócio bem feito, que seja anual, ou não falo nem um planejamento estratégico a longo prazo, porque hoje trabalhar a longo prazo já não é tão simples, né, com as incertezas que tem o mercado. Então, eu acho que um plano de negócio, por mais simples que seja, tem que ter. Então, tem empresas hoje que quando a gente entra, a empresa não tem um orçamento, não tem um forecast para o ano, né? Então, isso para o investidor incomoda, porque ele sabe, a visão que ele tem já numa primeira impressão é que é uma empresa que tem problema de gestão. Então, trabalhar de uma forma organizada, né, e cuidar. As pessoas acham que informação estruturada é ter informação de tudo e ter procedimentos, e não é nada disso. Hoje o mundo ele é muito mais rápido, então tu tem que ter uma empresa muito objetiva, né, e trabalhar realmente com aquilo. A informação ela tem que te dizer alguma coisa, que eu brinco sempre, né? Ela tem que gritar no teu ouvido. Se ela não gritar no teu ouvido, essa informação ela não é relevante. Então a gente perde muito tempo, né? Então, geralmente, quando uma empresa quer ter toda uma estrutura, né? E aí começa uma empresa pequena ou média, não interessa o tamanho, a criar um monte de burocracias e documentos que pode atrapalhar o negócio dela. Então a gente tem que cuidar muito isso, porque tem que estar tudo alinhado, né? Desde o propósito, a empresa tem que ter um propósito, tem que ter uma missão, né? Tem que ser, mas eu brinco, tem que ser uma missão e um propósito de coração e de alma, não é um propósito só para botar num quadro da parede e ficar ali e dá uma crise, tu muda o propósito já, e aí tu não tem uma estrutura de equipe, né, totalmente alinhada. Então, o investidor ele quer ver isso, ele quer hoje, principalmente, está mudando, mas o investidor ele quer saber, né, primeiro, né, quanto a empresa ganha, né, qual é a valorização, se ela destrói valor. Quando eu tenho o meu EBITDA cai, quando o meu valuation cai de um ano para o outro, eu destruo o valor. Quando o meu valuation aumenta, eu estou criando valor. E às vezes até tu pode destruir o valor desde que tu planeja isso. Esse ano eu não vou crescer, né? Vou passar esse ano porque eu sei que vai ser um ano incerto, mas o ano que vem eu vou me preparar para me crescer mais ainda de uma forma mais sustentável. Então tudo isso tem que estar muito claro, né? E é o que eu sempre falo, uma empresa é uma boa história, uma boa narrativa. Então quando eu pergunto para um acionista, para um dono de empresa, quem for, de novo, não interessa o tamanho da empresa, ele tem que me falar de uma maneira muito objetiva, simples, o que ele faz, qual é o diferencial dele, né?
qual é o potencial de crescimento dele, como é que é o modelo de negócio, né, qual é o posicionamento dele perante o mercado, né? Então isso tem que estar muito claro para ele e para a organização. Se ele tiver dificuldade de explicar, ele tem que voltar e entender mais o negócio dele para poder saber contar. Então, quando eu chego no investidor para vender alguma empresa ou para fazer uma fusão ou mesmo só uma aliança estratégica, eu tenho que ter muito isso na minha cabeça, saber exatamente o que a gente está vendendo, qual é o valor que eu estou vendendo daquela empresa. E aí a gente tem que escolher. Então, o investidor, ele busca coerência, ele busca baixo risco, ele quer sempre ter baixo risco. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa que trabalha só, o foco dele é só público, é uma empresa que eu vou ter mais dificuldade de vender porque o meu risco é maior, né? Então, depende muito, né, de cada negócio. Aquilo que eu digo, não tem um padrão, né? Por isso que quando a G12, quando ela quer vender uma empresa, que a gente considera um ativo, que é um ativo importante, a gente tenta conhecer, né? Tenta tanto as dificuldades que essa empresa tem, o valor que ela tem, tanto tangível e intangível, né? Que o valor intangível ele tem que realmente entrar no negócio, né? Onde é que ele entra? Geralmente ele entra aumentando o multiplicador. Tá? Então, são vários fatores, mas se eu fosse dizer isso, o que o investidor espera, mas para ele saber o risco dele, saber se a empresa tem sinergia, né? A empresa tem que ter informações organizadas, né? E tem que comprovar isso de uma maneira que ele se sinta seguro.